Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje, aqui comigo, está o pessoal aqui da Hannes, que vai nos contar um pouco mais sobre como é que foi essa jornada de iniciar a renda extra, crescer a coleção e transformar esse hobby numa fonte de renda extra. E aí, pessoal, boa noite. Como é que são as coisas por aí? Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Boa noite, aqui está tudo tranquilo. Tudo ótimo. Ah, perfeito. Então vamos iniciar aqui, né, a nossa conversa de hoje. E para a gente, né, começar o nosso papo, eu gostaria de perguntar aqui já para vocês, para quem ainda não conhece vocês, né, pedir para que cada um se apresente, né? Então, dizendo ali o nome, a cidade e também qual que é a profissão de vocês ou o que vocês fazem ou faziam antes de iniciar a Hannes, tá bem? Então, fique aí com vocês. Eu sou a Melody, sou de Florianópolis, nós somos servidores públicos, policiais militares. Sou Lincoln, como ela falou, já somos policiais militares, né? Sou de Florianópolis, sou nascido aqui, ela veio de São Paulo, está aqui há 6 anos. 6 anos, e a gente se conheceu, inclusive, na polícia, né? Aí eu que apresentei o hobby para ela. Nossa, e é justamente isso que eu ia te perguntar agora, como é que foi que surgiu essa questão, então, né, perguntando para o Lincoln, então, primeiro, essa questão dos jogos de tabuleiro, assim, tipo, de onde é que surgiu esse gosto pelos jogos modernos, né? Provavelmente deve ter sido depois de adulto e tal, e como é que era o tamanho da tua coleção antes de iniciar ali no VDJ? Então, eu conheci, eu acho que deve fazer uns 12 anos atrás, mais ou menos, o primeiro jogo, assim, diferente, digamos assim, né, um jogo moderno que eu joguei foi o The Resistance, e me chamou muita atenção, assim, tipo, nossa, mecânica completamente diferente que eu jogava e tal, e aí começou a paixão, né, e logo em seguida, que um amigo meu me apresentou esse jogo, fechou uma luderia aqui, e ele falou assim, cara, tem um monte de jogo de tabuleiro moderno lá que eles estão vendendo ali baratinho e tal, são usados, mas estão vendendo barato. E a gente foi lá, acho que foi umas 2 semanas depois, se eu não me engano, e eu fui lá e comprei, acho que uns 10 jogos, mas eu comprei jogos, pô, não tinha nem ideia, mas eu comprei alguns jogos até pesados, que inclusive tem até hoje, e, cara, a minha coleção, eu tinha ali uns 35, mais ou menos, jogos, 35 jogos, ao longo desse tempo aí eu fui, além de adquirindo, a gente foi ganhando também, né, como nosso grupo de amigos ali, todo mundo joga, então, era um aniversário, pô, eles davam um joguinho, é um amigo secreto, era só jogo de tabuleiro, então, foi crescendo aos poucos ali, e a gente chegou a 35 jogos antes de começar o curso em si. Ai, que massa. Não, e isso daí é algo legal, assim, né, de saber mesmo, porque começa com um ali, que nem o Resistance, depois o negócio só vai aumentando, né? Só vai aumentando cada vez mais. E quando é que foi que surgiu a ideia, assim, né, de fazer renda extra com esses jogos, né? De onde é que veio esse desejo, assim, ou o que motivou vocês a ir atrás mais a fundo sobre isso? Então, eu tinha apresentado um jogo para a Melody, e ela gostou muito e tal, né, daí entrou no hobby, bem no início do relacionamento, a gente tá 2 anos e meio juntos só, né, e bem no início ali eu apresentei um jogo, ela adorou, beleza, quando começamos a jogar, grupo de amigos e tal, e só que ela percebeu que tinha muitos jogos ali que realmente estavam parados, né, e jogos que a gente não jogava mais, jogava alguns ali nossos favoritos, e outros jogos ali foram jogados 1 ou 2 vezes só e meio que ficou guardado. Aí ela até já tinha comentado, a gente podia, né, tentar fazer alguma coisa com esses jogos e tal, o que a gente pode fazer com eles. E logo em seguida veio um anúncio no Instagram, né, que foi em 2023, foi o primeiro contato com o VDJ ali, e a gente assistiu as primeiras aulas gratuitas, 3 primeiras lá. A gente se interessou bastante, mas a gente ainda tinha esse receio principalmente de estragar os jogos, né? Então esse aí foi que segurou muito, assim, a gente, nossa, eu tenho um King of Tokyo Dark Edition ali, imagina o que vamos fazer com ele, será que vamos botar para alugar, não vamos? E fiquei nessa assim, pô, e agora, e agora? E daí a gente, na primeira vez, não entrou. Em 2023 a gente acabou, né, não fazendo, a gente também estava em obra aqui em casa, tinha muita coisa para fazer,
E aí, em 2024, novamente, a gente viu a publicação ali no Instagram, vimos novamente algumas aulas gratuitas, e aí decidimos entrar, porque a gente já tinha dado superado esse medo de estragar os jogos. É que, na verdade, eu também percebi isso, quanto era caro os jogos. Eu não tinha noção, né? Quando eu comecei a jogar com ele, o máximo que eu tinha jogado era o War, o Banco Imobiliário. Então, eram jogos mais tradicionais. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente juntava todo mundo para jogar o War. E, às vezes, até hoje, tem até um pessoal que ainda joga. Mas aí ele me apresentou, e eu lembro até hoje, ele foi me explicar King of Tokyo, olha, tipo War. Ele quase me matou, assim, ele quase arrancou a minha cabeça. Ele não, tu nunca mais fala isso. Eu falei, tá. E aí eu ainda dei de presente dos Dias dos Namorados, primeiro Dia dos Namorados, né? Eu dei o Catan, a versão Plus. E eu falei, caramba, como é caro isso aqui. E eu falei, poxa, a gente às vezes via nas luderias aqui, que né, o pessoal tem os jogos ali, joga e come. Mas eu falei, poxa, seria legal poder levar para casa, porque a gente junta muitos amigos para jogar. Ele tem um grupo legal de amigos que sempre jogam, e eu achei isso muito interessante, porque eles têm jogos diferentes. Eles faziam esse estilo, cada um compra um jogo diferente para não ter jogos repetidos. Então, aí acabava aumentando a coleção para jogar entre os amigos. E aí surgiu essa ideia. Eu falei, poxa, se todo mundo tivesse essa opção, porque eu lembro que teve um amigo que trabalhava comigo, ele, que legal, não sei o quê, mas é caro, né? E eu pensei, poxa, emprestar é uma ideia, mas acaba tendo aquele sobrinho, e seria de pessoas mais próximas, não vai emprestar para qualquer um. E o famoso, né, de graça, sempre acaba tendo a pessoa não dá tanto valor, né? Então, eu falei, por que a gente não começa, talvez, a alugar justamente a ideia dos jogos parados, aqueles jogos que a gente não tinha muito, já não jogava mais tanto, ou que eram mecânicas muito pesadas, ou que eram em mais jogadores, enfim. Jogos que não viam muita mesa, e surgiu a ideia, vamos então alugar. Mas ainda ficamos com medo. Imagina. Não, essa questão do medo, né, que vão rasgar os jogos e tal, é muito comum, assim. Mas o que eu queria entender, até mesmo com esse medo, com esse ciúmes, vamos dizer, dos jogos, né, vocês talvez nem emprestassem os jogos para desconhecer, para amigos, né, vocês não emprestar para amigos, talvez. Mais uma vez. Jogava junto. Foi que... não, tinha que jogar junto, tinha que ir junto com o jogo, né? Mas o que foi que fez com que vocês conseguissem superar esse medo, esse receio de que as pessoas, né, fossem estragar? Ou o que fez assim que deu mais confiança assim para vocês antes de vocês começarem, né? Então, foi até umas aulas gratuitas que você falou que uma pessoa que gosta de jogo de tabuleiro, ela vai cuidar do jogo de tabuleiro. Assim como a gente pensou, cara, realmente, todos os nossos amigos que têm jogos de tabuleiro, tu vê tudo eslivado, tudo certinho, tudo guardadinho. Tem gente ali que comprou uma cristaleira só para deixar os jogos, deixou a mulher puta porque tirou todas as louças dela, mas tá todos os jogos ali bonitinho. Então foi isso que, verdade, isso faz muito sentido. E hoje em dia a gente tem visto isso também, gente dando feedback para, né, os nossos clientes dando feedback, nossa, eu tô cuidando desse jogo aqui que tá muito, muito bem cuidado, tô cuidando como se fosse meu e tal, e às vezes trazendo o jogo melhor do que a gente mandou. Teve gente assim que embalou em papel filme, embalei aqui papel filme para não abrir o jogo durante o transporte e tal, não sei o que, botei um negocinho a mais aqui para não arranhar a caixa, assim, olha só isso, cara. E realmente isso era um medo muito grande também, e depois que a gente ouviu isso, a gente, cara, faz sentido, e a gente vê hoje que é real. Então, depois disso a gente começou, foi o que deu né, a vontade, não, vamos atrás mesmo, vamos investir. E nós tivemos um caso que uma cliente perdeu uma das miniaturas do Zombicide, e ela veio, assim, arrasada falar com a gente, estava super chateada com a situação, e ficou, assim, desesperada que a gente não alugasse mais para ela. Falou, não, eu não queria, mas eu vou entender se vocês, né, não quiserem me alugar mais, mas eu quero muito continuar cliente de vocês. Eu falei, não, a gente arrumou uma solução, conseguimos resolver ali o problema da melhor maneira possível. Então, assim, mostra esse cuidado do cliente também com relação aos jogos, até às vezes muito mais, igual ele falou, até muito mais do que nós mesmos. Então, assim, a gente está aprendendo com os clientes. Que massa, não? Isso aí é legal de saber isso, né? Até porque
é muito isso, né? As pessoas realmente cuidam. Hoje em dia ainda eu falo muito mais sobre a locadora de carro, né? Não é só porque o carro é locado que tu vai sair, sei lá, dando cavalinho de pau, sabe, batendo ele, né? Tem mais cuidado do que se fosse seu. É mesmo, né? O pessoal fica assim nessa questão. E com os jogos não seria diferente, né? Até também por causa do público que a gente trabalha. Como a gente trabalha com esse público, né, adulto e tal, sempre eu digo assim, não, se eu fosse para criança, daí já começa a ficar um risco muito alto, né? Porque a criança, muitas vezes, tu não sabe o que vai estar fazendo, né? É verdade. Mas a gente tem jogos infantis que as mães ou os pais, né, que alugam, eles acabam tendo muito cuidado. Então, assim, ó, cuidado, ó, pelo amor de Deus. Então, até isso estimula na própria criança, além do jogo. Ah, tá passando um avião aqui. A gente mora perto do aeroporto. Não, mas nem dá pra ver. Estimula da criança, além dos jogos, mas do cuidado deles. Então, assim, tem sido uma experiência muito legal, o aluguel. Eu ter passado esse medo, você deu muita tranquilidade, muita confiança, e além de tudo, tinha o contrato, que era uma coisa que a gente ficava, poxa, mas e aí? E se a gente, graças a Deus, teve clientes que, né, aconteceu, mas a gente nem precisou acionar um contrato. Eles mesmos já queriam resolver. Mas e se tivessem pessoas que, não fui eu, e né, toda aquela problemática, a gente tinha um contrato para resguardar a gente. Então, isso deu muita segurança também. Que massa. Não, geralmente, e a tendência, né, é que ocorram, né, cada vez menos, né, avarias ou coisa assim, até porque a gente foi levantar esse número recentemente na plataforma da Lens, e obviamente que talvez possa ter gente que não tenha reportado ou coisa assim, né, mas a gente até quer fazer um levantamento maior ainda, agora que a gente está com um número de pedidos, mas estava em 0,25% de avarias nos pedidos. Tipo assim, tem milhares de pedidos e pessoas que... Porque o que eu usei de parâmetro foi, tipo, pessoas falando no networking ou no suporte direto da Lens, né? Tipo, pessoas que usam. Então, realmente é mais baixo, é menor do que eu imaginava quando iniciei, porque eu pensava assim, menos de 1%, isso eu sei, é realmente muito raro. Agora, na prática, agora que a gente tem realmente, né, vê ali milhares de pedidos acontecendo, é muito pequeno, né? E quando acontece, sempre tem ali o caminho certinho, né, do que fazer e tal, para que não saia em prejuízo, né? Então, essa é a coisa. Mas, e o que eu queria perguntar para vocês também, vocês comentaram, né, que, e até me surpreendi a primeira vez, né, quando a gente foi lá no desafio de 30 dias, que eu fui olhar assim, tipo, quando entrou na câmera, assim, mas tem um policial aqui, né, não sei o quê. Daí vocês estavam ali, né, daí fardados até, assim, que loucura isso, né, eu nem imaginava, né, não imaginava. E o que acontece é que eu queria saber como é que foi essa questão para vocês de gerenciar o tempo, assim, porque lá quando vocês trouxeram, né, na primeira vez a gente tinha a reforma da casa, essas coisas, e vocês já com o trabalho ali no dia a dia, eu queria entender um pouco mais como é que é a rotina de vocês, mais ou menos, e como é que vocês encontraram tempo, né, para iniciar essa renda extra, que hoje é uma preocupação de muita gente, do tipo assim, eu não... Assim, muita gente tem um emprego normal das 9 às 18, né? Eu não vou conseguir ter tempo para fazer isso, né, iniciar minha renda extra, né? Eu queria entender um pouquinho mais. Então, a gente atualmente trabalha numa escala que é 18,54. Então, a gente trabalha praticamente um dia inteiro e folga 2, né? Então, a gente até se preocupou muito com isso no início, que é ficar esses dias que a gente trabalha sem alugar ou sem contato, tipo, não, vamos ter que fechar nos dias de estamos de serviço, né? Inclusive, foi até uma das perguntas que eu fiz que a gente teve uma aula ao vivo lá, foi uma das perguntas que eu fiz, né? Aí eu fiquei muito preocupado com isso, porque às vezes são 3 vezes na semana, às vezes vai cair no sábado, numa sexta-feira, que são os dias bons de aluguel, né? E a gente viu que, assim, seguindo normal, a gente abre todos os dias, inclusive nos dias de serviço a gente consegue ainda ter o contato com o cliente, melhor do que até a gente imaginava, então a gente consegue organizar muito bem essa situação, né? Ou, não, de repente pega amanhã, aluga amanhã, ou, era para devolver hoje, então, ganha mais um dia aí, amanhã entrega para a gente tranquilo. Então, tem muita flexibilidade, a gente viu que os clientes também são bem flexíveis, então, foi um medo que a gente tinha que, hoje em dia, tem mais, porque é bem tranquilo mesmo, foi muito mais fácil que a gente imaginou,
trabalhar em conjunto ali nos dois do que normalmente a gente fica pensando muita coisa, né? Então a nossa mente sabota mais do que realmente é. Quando a gente chegou assim, pô, tranquilo, ó, tô falando com 10 clientes aqui trabalhando e falando com 10 clientes ao mesmo tempo, combinando um monte de coisa e, cara, é muito bom, muito, muito tranquilo mesmo. E a gente, como eu falei, né, a gente abre todos os dias, então, pra gente... Pra gente foi bem tranquilo, assim. A gente tem também, né, essa facilidade, talvez, de poder estar trabalhando, mas mesmo assim a gente consegue conversar com o cliente, né? Talvez algumas pessoas não tenham, mas dá para encontrar soluções. A gente foi encontrando soluções que se adequavam para a nossa realidade. Essa foi uma delas, igual ele falou, de às vezes o cliente quer pegar e entregar hoje, mas a gente não está. Fica até amanhã, não tem problema, é por conta da casa, entendeu? Então a gente conseguiu manejar isso legal, assim, tem funcionado. Sim. E eu queria entender, até porque vocês participaram, né? Antes de começar o desafio de 30 dias, vocês já tinham marca, vocês já tinham alguma coisa ou não? Começou no desafio mesmo? Isso, no desafio. Tudo no desafio? Tá, então, antes de começar o desafio, então, pô, imagina, vocês estavam partindo do zero mesmo, sem marca, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas eu queria saber, assim, como é que foi, assim, né, também encaixar esse tempo, tipo assim, pô, imagina, 18 horas de jornada, e daí depois ainda tinha a tarefa do desafio, porque para quem não sabe, né, o desafio de 30 dias é um evento que a gente faz com os alunos, que em 30 dias eles têm que completar o cronograma lá, e se eles não entregar as tarefas, são eliminados, né? Então, tipo assim, uma pressão ali e tal. Acredito que não tão grande quanto a pressão que vocês estão acostumados aí, né? Mas o que acontece é uma então, eu queria saber como é que foi com uma jornada ali de 18 para 54, como é que vocês conseguiam fazer essas, né, encontrar tempo para fazer essas tarefas, assim? Então, foi como era tudo novo, realmente foi um desafio, principalmente para mim, assim, na verdade para a gente, né? Quando chegou na parte ali de, por exemplo, gravar o vídeo para as redes sociais, essas coisas, a gente ficou tipo, cara, não dá, né? Não, mas vamos fazer. Aí ele falou assim, ó, como é que é? Feito é melhor que perfeito, né? Então, assim, ó, vamos começar a seguir exatamente o que ele está falando, vamos fazer desse jeito mesmo, porque o curso já tem há tempo, está dando certo para todo mundo, então vai dar certo para a gente também. Vamos fazer desse jeito. E eu fiquei mais na questão ali né, vendo os cursos, vendo as aulas, e quando era uma coisa em conjunto, por exemplo, o nome da empresa, uma logo, alguma coisa assim, daí a gente sentava junto e conversava. Mas eu fiquei um pouco mais à frente disso aí, até porque tinha as demandas da casa também, então, tipo, era um dia inteiro a gente fora, aí no outro dia, né, daí tinha o curso, então eu ficava ali no curso ali mais empenhado, e ela fazia mais as demandas, né, por fora. Não, mas tem coisa que a gente tem que alinhar, então vamos conversar junto, né. E teve até uma semana que a gente atrasou muito, eu não lembro por que a gente atrasou, mas teve, tipo, serviço, aí aconteceu mais alguma coisa que eu não consegui olhar, daí a gente, acho que viajou, depois voltou, já tinha serviço de novo. Atropelou tudo. Aí ficou uma semana inteira que atropelou tudo, aí teve um sábado que ela foi trabalhar, eu consegui uma folga, ela foi trabalhar, e eu fiquei, tipo, 14 horas para pegar tudo do curso, então, tipo, adiantei tudo que dava para adiantar, e foi muito bom, assim, porque não é um curso, apesar de ter o desafio, não é algo pesado, assim, de acompanhar, entendeu? Aquela coisa, tipo, nossa, coisa chata e tal, pô, tem mais uma hora de aula, uma coisa assim. Não, é um negócio que tu vai evoluindo, vai vendo a evolução, e é a sua empresa, né? Então, tu vê essa evolução durante o curso, nossa, foi muito bom mesmo. Então, eu realmente não vi a hora passar, quando eu vi, assim, ela chegou em casa 2 horas da manhã. Ele tinha marca nas costas do logo da cadeira. Verdade. Tirei uma foto. Fiquei sentada, o logo da cadeira tava dado. Tu não saiu da cadeira. Ele falou, cara, levantei para comer e voltei aqui de novo. Verdade, foi isso mesmo. Mas que foco mesmo, né? E assim, e massa assim de saber. A gente sempre, né, pensa as tarefas para que, e a gente sempre diz, em 1, 2 horas por dia, e como tu disse, né? Fez uma semana em 14 horas, então dá, que é isso aí, 2 horas por dia, né? Exatamente. Então, dá para fazer. Sim, é melhor fragmentar, com certeza. Mas não teve como, deixou para a última hora, então corre atrás do prejuízo, mas dá também. A amostra aqui, mesmo que deixou acumular, foi, né, infelizmente, uma semana mais complicada,
ele conseguiu resolver e fazer tudo ali no jeito também que foi tranquilo, assim, apesar, né, de ter demandas, não são demandas muito absurdas de fazer. Sim. Realmente, assim, Não, pode falar, pode falar. Como era algo muito novo mesmo pra gente, então, para mim foi realmente tudo novo, tudo coisa que eu nunca tinha visto. Então, eu ficava sempre com aquele receio, né? Pô, vou ter que fazer contato com o pessoal da editora. Assim, cara, uma coisa que eu odeio é falar no telefone, por exemplo. Mas tem um WhatsApp ali, é mais fácil. Mandar e-mail, assim, pô, acho que eu nunca mais mandei e-mail para ninguém, mas foi as coisinhas assim, pouca, mas foi dando certo. Até a, a gravação que a gente tem que fazer, os vídeos, né? No começo a gente, não, vamos fazer ali o que tem que ser feito, vamos, ela até tinha falado de comprar, tem um pacote, né, para comprar, ela falou, comprar o pacote, eu disse, não, vamos botar nossa cara para fazer ali, tá todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Então a gente fez, e depois a gente foi até melhorando ali, que ficou, né, vai sempre aperfeiçoando, então a gente conseguiu melhorar, fez os novos vídeos ali, a gente, no começo foi só eu que fiz, daí depois eu incluí ela, incluímos um casal, então foram coisas assim que a gente foi vendo que dava resultado, foi melhorando, então foi uma constante evolução. Era bem low profile, né, a gente podia aparecer, uma coisa é postar uma foto e tal, mas a gente aparecer, gravar, eu nunca tinha gravado um vídeo na vida, então assim, foi um desafio pra gente. Só que a gente percebeu que o vídeo de casal teve muito mais respostas positivas do que, por exemplo, o vídeo sozinho. Então, foi onde a gente também pegou isso, porque não é muito comum ter mulheres nos jogos de tabuleiro. Então, aí, às vezes, uma mulher vê e se identifica. Poxa, tem uma mulher também. Então, não é só um universo tão masculino assim quanto eu imaginava. Então, foi bacana, mas foi uma quebra de paradigma, assim, de meter a cara e gravar. Mas foi exatamente o que ele falou. Feito melhor do que perfeito. Eu sou muito detalhista, eu falo, não, mas isso aqui, olha esse fundo, e a gente acabou quebrando essa barreira por conta do desafio. Caso a gente não tivesse feito, provavelmente, acho que até hoje a gente não tinha começado o primeiro aluguel. É verdade. Imagina, não, que essa questão, assim, do desafio ali e tal, assim, é um turbilhão de coisas que tem que ser feito, né, tem que avançar e tal, não tem tempo para pensar, até para dar justamente, é que nem isso daí, a gente se inspirou lá naqueles bootcamps, sabe, aquelas coisas assim, é que nem do exército, né, tu coloca todos os recrutas lá, né, 30 dias antes lá para treinar, manda eles no mato e volta soldado, né, então é mais ou menos isso, para dar um gás mesmo na galera, pra, tipo, pessoal, é assim que é a vida real e tal. Obviamente tem muita facilitadora ali no meio, né? Mas para justamente tirar, assim, transformar realmente uma pessoa que não era. Isso é até uma pergunta que eu tenho. Vocês já tinham empreendido antes? Vocês já tinham alguma experiência com negócios, com marketing? Como é que era essa experiência, assim, com a parte burocrática também, né? De abertura de empresa e tal. Como é que era a experiência de vocês antes do VDJ, assim? Na minha experiência, zero. Nunca tive experiência nenhuma com empreendimento. Eu já tive, né, uma MEI antes, mas era por causa do meu pai, então, assim, só porque precisamos abrir e tal. Então, eu tinha um pouco de experiência com o MEI. Então, ficou mais fácil por conta disso. Tanto que a nossa MEI a gente não pode ter, né? Quando eu entrei na polícia, eu fechei, a gente não pode ter, eu tive que pedir para minha irmã. E eu falei, não, vamos dar um jeito aí. A gente conseguiu incluir os quinais ali, e que ela também já tinha. Então, a parte do MEI ficou mais fácil, e aí ficou comigo ali essa responsabilidade, porque eu já tinha uma experiência, mas assim, era só para ter empresa meu, não, eu só fazia parte ali do MEI, agora a gestão, marketing, essas coisas eu não tinha, até porque a empresa do meu pai é ele, então não tinha essa parte do marketing digital, então foi um desafio bem grande para a gente o marketing, e ainda é assim, a gente está aprendendo, estamos caminhando, né, então, mas o marketing digital ali e é o fundamental, então a gente está aprendendo. Tudo novo. Não, mas é um aprendizado constante, assim, né? Até hoje, toda vez sai um negócio novo, daí todo dia atualiza alguma coisa, né? Ontem até mesmo, a gente estava no desafio atual agora, da última turma, eu estava lá ontem fazendo as campanhas, daí, tipo assim, o orçamento mínimo, né? Que era antes $1, R$6, agora passou a ser a R$15, né? Ou $2, ou mais um pouco, $2. E daí eu disse, não, mas tá errado isso. Daí, tipo assim, né? Porque foi anos e anos, né? Mas toda hora a gente tá aprendendo alguma coisinha nova ali, tem que fazer, tem que ajustar e tal.
mas para mim, pelo menos, é a coisa que mais me empolga, assim, porque todo dia é uma coisa diferente acontecendo, assim, né? Não é aquela coisa sempre rotina, assim, né? Que é uma coisa que não é muito da minha praia, mas eu queria perguntar para vocês agora que... Não, eu queria perguntar antes para vocês sobre como é que foi o primeiro aluguel de vocês. Porque eu sempre digo, o 100º talvez a gente nem lembre, o 50º também, mas o primeiro, geralmente a gente vai lembrar, né? Como é que foi essa sensação de ver assim, pô, alguém tá vindo ali, né, fazer o pedido, tá me pagando, não sei o quê, tipo, né, isso aqui agora de fato começou e é real. Nós tivemos 2 momentos, né? Deu até um arrepio aqui, lembrado. Acho que o primeiro momento foi porque o primeiro aluguel foi de uma amiga que trabalha com a gente, então, assim, foi surpresa. Foi, assim, a gente não imaginava que ela jogava ou que tinha interesse, assim, completamente... Foi surpreendente. Foi muito surpreendente. Assim. Ela chegou e falou, tô indo para uma cabana com meu namorado, eu quero indicação de jogo. Então eu vou buscar hoje. Foi assim. A gente, como assim? E a gente estava no meio do desafio ainda, não tinha nem... Eu acho que era na segunda semana, eu acho. Foi quando a gente postou. Foi a primeira vez que a gente postou. Isso, Foi acho que na segunda semana? Eu acho que foi na segunda semana que tem as postagens ali, a gente postou e ela já veio falar com a gente. E aí depois o outro que foi desconhecido, né? Que aí você, poxa, agora tá fora do nosso âmbito ali, né? De conhecidos, agora expandiu o negócio. E aí a gente ficou emocionado nessa hora também, justamente porque era uma pessoa que a gente não conhecia, não era do ciclo de amigos, não tinha no Instagram, não era nada assim, era alguém completamente desconhecido. Então isso foi muito legal. Ela entrou em contato, aí logo em seguida ali já... eu quero... Foi o Decisões de Merda, né? Foi. Eu falei assim, eu quero Decisões de Merda, vindo com TikTok e tal, vocês têm? Desse, não, a gente tem aqui e tal. Ela, que legal. Aí do nada, pum, já fez o cadastro na plataforma, já alugou e tal, tá aqui. Daí já mandou o comprovante, assim, pô. Bem rapidinho. Aí eu liguei para ela, eu tava fora, eu liguei para ela e falei assim, separa aí que tá indo aí buscar. Aí já separou o jogo ali e tudo, e assim, pô, nosso primeiro lugar. Foi. Esse primeiro lugar, né, de alguém novo, de alguém novo, no caso. No caso, pelo site, pelo site, exatamente. O primeiro, ele como estava no meio no meio do desafio ainda, não tinha nada muito, né, pronto. Ela veio, falou com a gente e até foi... O site estava rodando ainda. Não lembro também. Mas sei que ela falou com a gente, ainda foi um jogo que a gente não esperava, que foi o King of Talk. Que a gente botou, como ele é a edição, a Dark Edition, a gente botou no valor mais alto ali, justamente para... Se não alugar, não tem problema. Eu tenho muito filme dele. E ela assim, eu quero esse aí, gostei muito dele. Meu Deus. Mas foi muito bom, assim, foi muito satisfatório. A gente chegou em casa, assim, comemorou bastante. Que massa, que massa. Não, é sempre legal saber essas histórias do início, porque ali, justamente, tu passa por todo o ciclo, né, do aluguel, ver como é que é a entrega, a devolução, né, que o cliente não vai tocar fogo no teu jogo, né, assim, essas coisas, o jogo volta, né, então, essas coisas, e daí depois fica, né, tudo muito mais tranquilo, mais fácil, né, pega mais coragem, assim, né, de pegar, não, tá, pô, agora dá pra alugar. E eu queria saber, assim, porque vocês começaram com 35 jogos, né? Mas como é que tá o tamanho hoje da coleção de jogos de vocês, assim, para aluguel e tal? Estamos com 87 jogos agora. E isso foi crescendo, tipo, vocês já começaram a alugar com 35 e depois foram para 87 ou já começaram com mais jogos? Como é que foi esse crescimento, assim? Não, foi com 35 meses, né? Comecei só com a minha coleção antiga. E a gente começou a adquirir jogos, eu acho, até um tempo depois, né? Demorou um tempinho. Deu quase um mês depois que a gente começou. Não, principalmente os party, a gente não tinha muitos jogos party. Como o meu estilo era mais assim, uns euros, jogos um pouco mais pesados, que tinha pouquíssimo party game, e eu via que era isso que os clientes queriam, né? Exatamente, até a lista lá do top 100 lá tem realmente muito party game. Aí eu, assim, vamos ter que começar, né, a adquirir esses jogos para realmente rodar, para pegar todo o público ali que, né, principalmente os iniciantes, né? Muita gente, a gente percebe que é muito iniciante que aluga o jogo, né? Poucas pessoas que já jogam há mais tempo.
Tem alguns. Tem alguns, que é às vezes quer verdade. experimentar um jogo antes de comprar, mas aí são jogos, né, mais pesados. Ou a gente teve, inclusive, esses dias um americano que veio para cá e ele queria alugar. Eu falei, a gente não tem um espaço. Ele falou, não, eu quero lugar para jogar. Eu falei, a gente não tem, a gente é só aluguel. Aí ele, não, então eu quero vocês. E aí a gente foi no restaurante com ele jogar, levamos nossos jogos. E assim, ele já teve uma coleção de mais de 2.000 Mais de 2.000 jogos. jogos. Ele já projetou jogos. Ele projetou jogos, verdade. Então, assim, ele tinha uma experiência absurda, até em explicar, muito fácil. E foi um aprendizado pra gente. Então, assim, mostra que não é só os iniciantes, tem também um público que já conhece os jogos e quer jogos diferentes também, ou para experimentar, ou para qualquer outra coisa. A gente até levou, ele pediu Harmonies, que ele não tinha jogado ainda, e a gente já tinha na coleção, e ele falou assim, eu quero jogar porque eu ainda não experimentei esse jogo aí. A gente foi lá e apresentou para ele, gostou bastante, sim. E aí esse adquirir os jogos foi assim, no começo ali, pega um, pega dois, pega na internet, tá com um desconto, e aí passou um dia que numa semana acho que a gente comprou 20 jogos. Na verdade, acho que em 3 dias. A gente foi tipo, pegou 10 jogos num dia, mais 5 no outro, mais 5. Aí pegamos gente que estava vendendo, a gente comprou jogos de pessoa que estava vendendo lacrado, inclusive, está indo viajar, então aí acabou vendendo jogos lacrados até num preço mais legal. Então, e aí eu falei para ele, agora a gente precisa dar uma parada de comprar jogo, porque assim, estava sendo pelo menos, olha, um por dia. Se fosse colocar na conta, deu quase mais de um por dia. Deu 3 meses, mais ou menos, né? Já dobrou a coleção, então foram praticamente mais 50, foram 50 jogos em 2 meses, né? 2 meses e meio, mais ou menos. Quando a gente começou efetivamente a fazer a compra dos jogos, a ver a necessidade disso. Bom, não, mas isso aí acontece, assim, né, com todo mundo, assim, até porque agora os jogos, eles passam a ser um ativo, né, tem, assim, duas coisas, então eles vão se pagar no longo prazo ali e tal, obviamente tu tem que ir controlando, que é uma das coisas que geralmente a gente fala lá no Next Level, o pessoal é tipo assim, cuida aí da tua eficiência, tanto que na plataforma da Lens a gente até colocou agora aquele negócio, né, quantos mil tu tem em jogos e quantos por cento tu tá usando, né. Aí, a primeira vez foi um choque, a gente não tinha essa noção. Não, é que ninguém tem. Quando eu coloquei aquela funcionalidade de mostrar quantos R$1.000 tem na coleção, é porque em todos nas consultorias que eu dava, assim, no geral, antes o Next Level foi em grupo, né, mas antes, assim, quando era único, eu disse assim, cara, faz a lista do teu estoque e o valor de mercado deles, ou o valor de compra, mas precisa ter uma ideia de quanto tu tem parado em capital imobilizado, né. E daí, quando a pessoa olhava, ela assim, é bastante. Ela só falava isso, ela não falava porque eu não era gaúcha, né? Mas assim, é bastante, né? Então, e depois ela disse, não, poxa, isso aqui é um dinheiro, porque muitas vezes as empresas maiores, né? O caso, né, vocês, a pessoa diz assim, eu não tô tendo lucro, não tá sobrando dinheiro, não sei o quê, e daí quando a gente vai ver, tá tudo em estoque. Eu disse, não, então é a hora da gente, muitas vezes assim, tá ali o dinheiro, tá num ativo, né, um patrimônio e tal, mas às vezes quando quer fazer dar um próximo passo, ou precisa de fazer algum investimento maior, dá para tirar esses jogos que estão parados para poder fazer outra coisa que vai dar mais dinheiro. Ou até mesmo, que nem na Lens, a gente tinha a cada 13, que a gente tinha um giro maior, né? Mas a cada 3 meses a gente fazia um bazar, onde a gente pegava os jogos que estavam alugando abaixo da média, sem pena nenhuma, e colocava para vender. E nisso daí, tipo assim, o jogo tinha que se pagar. Obviamente que, de acordo com o volume de vocês, pode ser a cada 6 meses, pode ser outra métrica, mas o que mais doeu o coração é que todos os jogos na Lens quase alugavam. Então, a gente vendia jogos que tinham, sei lá, no período de 3 meses, ele tinha 2, 3 aluguéis. Só que isso estava abaixo da nossa média por jogo. Então, tipo assim, infelizmente tinha que ir. Por quê? Porque depois a gente tinha dinheiro para trazer lançamentos, apostar em algum jogo, ou daí a gente comprava sempre novos para ir, né, mesmo oxigenando a coleção, assim, sabe? Esse era o termo. Então, estava sempre ali com novidade, mas o valor em estoque, ele não precisa aumentar. Talvez vocês tenham encontrado isso agora, tipo assim, tá, eu tenho aqui X mil em jogos, eu posso vender alguns, comprar uns novos e manter nesse X mil, porque tá tranquilo aqui pra gente. Mas também fazendo parte ali da comunidade,
vocês, do VDJ ali, né, vocês também acabam reduzindo também, né, o custo de compra, comprando de uma maneira mais inteligente, né, ou com as parcerias, né, ou com alguma promoção, ou, né, conhecendo ali essas coisas, então acaba que é patrimônio no final, né, até porque o jogo, que nem vinho, tipo Harmonies, pega um exemplo, uma hora tava 100 Harmonies no Brasil, daí o preço sobe, né, daí quando fica um negócio meio maluco. Que a gente mas o que eu queria passou. Não, pode falar. A gente passou, tem que começar a passar a régua ali nos jogos que você quer. Aí você tem que separar, né? O que é empresa e o que é jogador. Então a gente agora a gente está no momento de investir para a empresa e tem que deixar um pouquinho de lado os jogos que você quer jogar, e sim os jogos que... No começo era tudo desculpa assim, não, mas é para empresa, não, viu um joguinho aqui é para empresa. Só que aí às vezes não eram jogos que iam alugar muito, porque são jogos mais pesados, que é muito a nossa preferência. Então, aí não, peraí, isso aqui não vai alugar, não, isso aqui é você que quer. Então, aí a gente foi conseguindo hoje olhar, gente, cara, pode adquirir jogos pra gente, porque querendo ou não, todo mundo que começa é porque gosta de jogos, né? Ninguém vai começar do zero sem nem jogar, sem nunca... Então, aí você vai começando a dividir. Não, isso aqui eu sei que é para a empresa, esse aqui não, eu estou comprando consciente que é para mim. Se alugar, ok, legal, mas não é o objetivo. Então, a gente foi conseguindo, hoje em dia, dar uma separada melhor do que o que a gente vai comprar porque é para a empresa, e o que não, esse aqui a gente está sabendo que é porque a gente quer comprar. E eu queria fazer uma pergunta agora para cada um de vocês, assim, que vocês, a gente gosta de jogo mais pesado, não sei o que e tal, mas qual o jogo, assim, do top 100 que surpreendeu vocês, assim, que vocês disseram, eu acho que não vou gostar desse jogo e tal, jogou e gostou, assim? Atuais, será? Da lista. Eu vou colocar o Coffee Rush. Coffee Rush, boa. A gente comprou recente ele, e assim, eu tinha olhado, vai lembrar um Overcooked, um negócio assim, meio caótico, legal, mas às vezes que a gente jogou a primeira vez, eu não consegui parar de jogar mais. Acho que a gente já jogou umas 7, 8 partidas assim, seguida. Tanto que ele alugou a primeira vez sem a gente ter jogado. Tanto que eu não dei muita bola para ele, assim, não tinha nem aberto ainda. Então eu abri porque ia ser alugado naquele dia. Abri, fiz ali, eslivei e tudo mais, mas não dei muita bola. E hoje paguei a língua. Agora que é muito bom esse mesmo. Aí agora, tudo me surpreendeu. É difícil eu não gostar de algum jogo. Eu sou muito, tipo... eu gosto de tudo. Até hoje não teve um jogo que eu falei assim, cara, não gostei dessa mecânica, ou não gostei desse estilo. Eu gosto de tudo. Então, é difícil. Para mim é difícil elencar um ranking aí. Até hoje, na verdade, na minha coleção eu falava, tipo, que jogo mais tu joga, ou que jogo mais tu gosta? Eu ficava, tipo, cara, todos. Mas eu não sei se o Ramon está no top 100 lá. Não, mas tá. Eu não vi atual agora. Falava muito bem, tava hypado, mas assim, tem uns jogos que hypa e tu... é só porque tá famoso, assim. Então a gente, principalmente esses, a gente comprou mais porque, tava famoso. Mas surpreendeu. Não, mas ele vai provavelmente entrar agora, porque a gente tem uma nova revisão agora para lançar, que a gente só não lançou por causa do top 100 mesmo, por causa do desafio atual, né? Porque se a gente lançasse agora, a galera já tava comprando jogo e tal. Então a gente, mas provavelmente também entre, porque esses jogos que são muito bons, são divertidos, coisas assim, acabam entrando e ficando ali, né? Mas eles têm que se provar no mercado, né? Eles têm que alugar, porque assim, né? Senão não tem jeito. É verdade. Mas é um jogo muito bom mesmo. Gostou bastante também. O que eu queria perguntar para vocês agora, assim, hoje, né, que vocês estão com a Hannah, estão ali e tal, queria saber como é que foi o evento de vocês também, né? Como é que foi essa questão? Vocês chegaram a fazer somente o de inauguração, fizeram outros também após e tal? Como é que foi essa parte dos eventos, ou de ver a comunidade, ou a galera jogando, né? Porque é um negócio digital, né?
E daí, quando tu vai lá para o real ali, como é que foi essa experiência também de atender, ensinar os jogos, né? E ver a comunidade de fato se conectando, assim. Então, até foi né, se não fosse o desafio de 30 dias, provavelmente até hoje a gente não teria feito esse evento, que a gente ia ficar enrolando. Então, a gente, não, vamos fazer esse evento. Cara, foi, assim, muito bom. A gente gostou bastante ali acho que teve mais ou menos umas 30 pessoas, então foi ali mais ou menos, realmente foi o esperado, né? Tiveram clientes novos? Tiveram muitos clientes novos, gente sim, que a gente não conhecia. Teve alguns clientes ali que já alugavam com a gente que foram, né? Levaram amigos e tal, que até viraram clientes depois. E alguns clientes novos, e até o pessoal que passava ali na hora ali, acho que foi parecia um russo, um canadense lá, começou a falar com a gente lá, tipo, e querendo ver os jogos, e assim, e aí uma dificuldade ali de explicar em inglês para ele, mas a gente conseguiu ainda desenrolar. Mas foi bem assim, era algo novo também, né? Então, explicar para um estranho, entre aspas, explicar para um amigo é completamente diferente. Então, a gente tem que, uma coisa que ainda a gente tem que aperfeiçoar, mas foi bom, assim, foi gostoso, foi um evento gostoso. A gente começou, acho que era 5 horas da tarde, foi até o final, até quase meia-noite ali, 11 e pouco ali, o pessoal ainda jogando lá. Então foi uma experiência muito boa, assim, ter esse contato aí com o pessoal, explicar nas mesas ali e ter né, esse contato realmente. Eu acho que a gente já tinha participado de eventos como participantes, mas nunca promovendo os eventos, então muda totalmente a dinâmica, né, da situação ali. Mas correu tudo muito bem, apesar da gente estar, né, um pouco com receio de como é que ia ser e tudo mais, até que se desenrolou bem tranquilamente. Algumas pessoas elas vão já chegar com jogos que ela já tem em mente. Hoje em dia o TikTok acabou muito, ainda é uma rede social que a gente não explora muito, mas é onde o pessoal muito fala, eu vi esse jogo no TikTok, eu vi isso aqui no TikTok e tal. Então, às vezes, o cliente ali que veio no evento, ele já vem com uma ideia de algum jogo que ele quer ver, e às vezes ele até já sabe um pouco, ele vai tirar uma dúvida ou outra, mas ele já sabe mais ou menos, então, como é que funciona. Então, para a gente que era um receio, a gente é só 2, se tiver muita gente para ensinar muitos jogos diferentes ali, a gente não vai dar conta. Mas no final foi tranquilo. Bem tranquilo, assim, sobrou tempo pra gente... Até pra gente jogar. Até pra gente jogar. O pessoal tava tudo jogando, tudo interagindo, ali assim, vamos começar a jogar aqui também. A gente jogando, aí via que alguém levantava ou pegava outro jogo, daí parava um pouquinho ali, ia lá, atendia, mas foi bem tranquilo, assim, o evento. É aquela coisa de novo, né, a mente sabota, né, a gente fica, mas vai ser difícil explicar, só em 2, vai ter 30 pessoas, não sei o quê. Cara, foi muito mais tranquilo do que a gente imaginou, deu tempo de a gente jogar, comer, enfim, foi bem tranquilo assim mesmo. Que massa, não, é legal saber isso até, né? Pô, 30 pessoas não é um número pouco, assim, né? Então a gente pega ali, a média vai ser uns 20, mais ou menos, então 30 já é um número legal ali de pessoas, e tu vê aquilo realmente se formando assim, pô, de onde estão surgindo, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, a gente é a única pessoa que joga, né? Daí tu abre uma marca, daí descobre que a tua colega de serviço joga, daí quando surge gente de tudo que é país aí, né? Surge americano, surge canadense. Muitas experiências assim. Então é um negócio, porque hoje as pessoas têm isso, pô, será que vai ter gente na minha cidade, não sei o quê, então, e daí as pessoas começam aí a aparecer, né, fazendo o marketing ali certo, né, seguindo passo a passo. E agora, para a gente se encaminhando um pouco mais para o final da nossa conversa, eu queria perguntar para vocês, assim, que dica que vocês dariam, né, para cada um, assim, né, de vocês, assim, que dicas que vocês dariam para quem está pensando em iniciar a sua renda extra ali com os jogos de tabuleiro, ou até mesmo dicas que vocês dariam para vocês lá do passado, antes de ter começado, né, toda essa jornada e entrado para o VDJ? Eu acho que para mim seria o ter acreditado e ter começado antes, porque a gente, graças a Deus, não tem uma concorrência aqui, nós temos uma ilha, então é bem dividido, né? É grande a cidade, mas, por exemplo, já tinha uma empresa de aluguel que começou em 2023. Então, assim, aí ficou aquela, poxa, a gente perdeu a oportunidade e outra pessoa já começou
Então, aí parece que você se sente um pouquinho para trás. Eu devia ter acreditado e investido antes. Entendeu? Então, acho que para mim foi essa barreira, assim, de, será? Vamos ver, vamos deixar. Às vezes eu demoro para tomar decisões, assim, quando elas são muito impactantes. Então, eu acho que, para mim, principalmente, a Melody do passado era ter entrado antes. Ter deixado as desculpas de lado, de, a gente está em obra, eu tenho receio, os jogos, e são só desculpas que a gente inventa para a gente mesmo. Então, para mim, Melody do passado, e para quem estiver ouvindo e se identificar também, acredita que dá certo. Só trabalhar bem ali, se dedicar que dá certo. Tem a mesma situação, né? A gente fica nessa aí, realmente deveria ter começado antes, a gente vê que outras pessoas começaram antes, e a questão também do, né, de, os jogos vão rasgar, não sei o que, cara, aquilo, é o nosso público, é como tu cuida dos teus jogos, as outras pessoas também vão cuidar, então, é algo que tem que tirar isso da cabeça, porque só vai atrapalhar, né? Então, foi uma das coisas que barrou a gente no passado. Então, tirar isso da cabeça, porque tudo certo. No VDJ mostra tudo. Eu falava até para o pessoal ali, cara, tudo, muito mastigadinho as coisas. Então, vem tudo bonitinho pra gente. Então, pô, tem um contrato, que foi uma coisa que deixou a gente completamente tranquilo. Tem todo passo a passo é muito bem elaborado. Então, a gente realmente se arrepende muito de não ter começado antes, mas começando no momento certo, né, no momento agora é o certo, provavelmente, então, e, cara, pô, tu trabalhar com o hobby, trabalhar com o que tu gosta de jogar, né, os jogos de tabuleiro com o que tu gosta de fazer durante o final de semana ou durante a tua folga, então é algo único, assim, eu nunca tinha sentido algo tão prazeroso de fazer. Então, toda vez a gente estudando ali sobre um jogo, vendo um vídeo diferente, ou vendo um novo lançamento, então é algo muito, muito incrível, muito gostoso, né? Então, né, se pudesse todo dia comprar um jogo diferente, eu estaria comprando todo dia, e ela concorda com isso, com certeza. O jogo foi, eu creio, e hoje eu tô igual, assim, então eu falo que ele criou um monstro, só que isso também é legal, porque aproximou o casal. A gente teve muito mais tempo de qualidade por conta da empresa. A gente sempre gostou, sempre jogou, mas às vezes pelas demandas do dia a gente deixa de lado. E pelo fato de agora ser a nossa empresa, ser o nosso trabalho, a nossa fonte de renda também, por enquanto secundária, mas ser uma fonte de renda, a gente se dedica para isso com mais afinco, porque a gente pensa, não, é o nosso trabalho. E isso para a gente foi, como casal, foi incrível, porque a gente acabou jogando mais. Quase todos os dias a gente joga, então a gente fica ali horas juntos, e para a empresa e para a gente. Então, foi muito bacana. Assim. É verdade. Aproximou essa conexão, então, aconteceu, foi muito, muito maior, né? Porque, como ela falou, praticamente todo dia a gente tá jogando um jogo diferente, um jogo novo, às vezes até o mesmo jogo, mas então tem essa nossa interação, então nosso tempo de qualidade melhorou muito por conta disso. E que a gente jogava, acho que, sei lá, às vezes uma vez na semana, uma vez, às vezes no mês, e agora todos os dias estamos jogando. Então... E para quem fala que já fica com o marido demais, a gente fica 24 horas por dia. Exatamente, juntos. Né? No trabalho primário, no trabalho secundário. 18 horas fechado num carro, a viatura, todos os serviços, e depois a gente está em casa jogando, e mesmo assim foi melhor ainda. Foi melhor ainda, isso é verdade. Que massa, que massa. Mas que trabalho difícil também, né? Ter que ficar jogando, né? Então, olha, dia que virar renda primária, eu vou repensar a polícia, assim. Isso é verdade. Não, mas sabe que essa questão, assim, né, de transformar essa renda extra numa renda principal é uma questão de tempo e de constância, assim, né? E pelo foco, né, e disciplina que vocês já têm, assim, naturalmente, é uma questão só de tempo agora, assim. Porque depois que tu começa a crescer essa comunidade, a crescer os clientes, né, o número de pedidos e etc., uma hora o pessoal não vai mais que nem o americano ali, que disseram, pô, eu quero jogar, quero um lugar. Agora tu imagina 1000 pessoas falando isso pra ti toda hora, sabe? Daí, certamente, é o momento que tu vai falar ali com um investidor, com alguma coisa, né, ou pensar em realmente dar esse próximo passo.
e para abrir a loja física, porque é um passo que daí ele vai se tornar natural, né? Então, hoje, se vocês partissem do zero para uma loja física, ia ser uma coisa que, tipo assim, é muito mais risco, muito mais variáveis e tal, mas agora, com o tempo, a tendência, quando vocês abrirem a loja, vocês já vão estar dominando o marketing, já vão estar dominando o Instagram, dominando o atendimento ao cliente e tal, então os jogos, então vai ser muito mais tranquilo, assim, sabe? E vai vir, então é só mesmo essa questão do tempo que sempre acontece. Geralmente, em 2 anos aqui, né, na Magic, a galera do VDJ já tá dando esse passo, que daí depois não tem mais volta, né? Então tem uns até que abre a loja física só para fazer de renda extra mesmo, e segue na renda principal com coisa, sabe? Mas tu vai entendendo cada vez mais as demandas do mercado, vendo oportunidades, né? Ali que o mercado de jogos de tabuleiro te traz. Esse era um receio que eu tinha, assim, dessa crescente um pouco. Primeiro era ele começar a se pagar o curso e pagar os custos, era essa primeira premissa, mas depois, será que isso vai continuar, vai se sustentar, ou vai ser todo um trabalho, todo um esforço físico e mental para fazer isso acontecer e depois meio que vai cair no esquecimento, vai ficar meio parado? Era um medo meu e que hoje eu vejo que ele só tem crescido. Cada vez mais pessoas diferentes vêm. Às vezes tem semanas que está mais parado e acho que é normal. E aí no começo dava aquele desânimo, alugou e depois fica um tempo sem alugar. Mas você continuar e você investir seu tempo nisso, né? Nem só dinheiro, é seu tempo nisso, tem trazido bastante retorno, e aí ao longo do tempo eu fui perdendo um pouco esse medo de, será que vai para frente? Será que vai morrer? Não vai, porque a gente gosta e tem gente que gosta também. Sim, não, com certeza, com certeza. E agora a gente iniciando esses trabalhos da Lens ali, do Marketplace e tal, a ideia é a gente trazer cada vez mais gente para dentro do hobby aí, né? Então, em uma hora em Floripa também, né? Então, para justamente... que claro. Marcar uma jogatina. Com certeza, com certeza. Mas, pessoal, antes da gente encerrar aqui, eu queria pedir assim, para quem quer continuar aí, conhecer um pouco mais de vocês, tirar dúvidas que não puderam tirar aqui, ou até mesmo alugar, né, de Florianópolis, aí, região, quer alugar os jogos com a Hannes, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, nos sites, ou para conseguir falar com vocês aí? Tem o nosso Instagram, né, que é Hannes Board Games. Lá normalmente é o meio que a gente mais está usando, né, que é o Instagram. Tem no WhatsApp ali, consegue falar com a gente, e na própria plataforma também, né, da Lens, que é hannes.lens.com.br. Ela consegue achar todo o acervo de jogos. E vai crescer cada vez mais. Não, é certinho, então não deixem, né, de seguir aí quem ainda não segue, né, a Hannes Board Games no Instagram, para acompanhar aí esse crescimento deles. Se você também, né, quer conhecer mais aí sobre renda extra com jogos de tabuleiro, não deixe também de me seguir no Instagram, ou se inscrever aqui no canal do YouTube, porque toda terça e toda quinta, às 8h08, a gente sempre tem mais podcast, é a minha vez, trazendo histórias como essa, para que vocês possam aprender um pouquinho mais, né, da jornada das pessoas que saíram do zero e hoje já transformaram o seu hobby em uma fonte de renda. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.